Cumprimentar a igreja com a paz de Cristo. Abra sua Bíblia, aonde foi feita a leitura oficial, porque hoje nós estamos iniciando uma nova série de ministrações. Amém? O Senhor tem um nome novo para te dar. Amém? O Senhor tem uma identidade para te dar. E a identidade que o Senhor tem para te dar é Efizibá, Beulá. Efizibá, Beulá. Efizibá, Beulá. Isaías capítulo 62, nós não vamos ler todos os versículos, mas eu quero reler o versículo 1 ao 4. Quem abriu, diga: eu já entrei na sintonia. Eu já entrei na sintonia. Aleluia. Por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, me não aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada. Mas chamar-te-ão Efizibá, e a tua terra Beulá, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Diga comigo: Efizibá, 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 Beulá. Amém? Vamos entender o sentido dessa palavra. Nós sabemos que Deus tem dado uma identidade profética para o ministério Anatote. E qual é a identidade profética? Nós somos uma igreja que prima pela palavra de Deus. Então, se você percebeu, todas as nossas campanhas, todas as nossas séries de ministrações, elas têm um tom para ativar fé, ela tem um tom para te fazer vencer as adversidades, ela tem um tom para te esclarecer como caminhar na palavra. Porque, meu irmão, eu sei que todo culto é importante, mas o momento da palavra, ela realiza um destravar, porque o objetivo da palavra de Deus é nos tirar da ignorância. Eu sei, nós somos uma igreja muito voltada para o louvor e adoração, nós somos uma igreja que acredita nos dons espirituais. Então, se Deus quiser usar alguém em profecia, visão e revelação, de repente um varão te chamou, você deu um pulo, deu uma bailada, mas nós não temos aliança com meninice, porque nós sabemos, meu irmão, que o que liberta um homem de verdade é a palavra. O que ativa de verdade fé em nós é a palavra. A Bíblia diz que a palavra é a água que nos lava, é a água que sacia a nossa sede. Aleluia! E a palavra também é fogo, porque a palavra, ela aquece o nosso coração. Diz a Bíblia no livro de Gênesis, desde o capítulo 1, fala que no princípio o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então a presença de Deus move a nossa vida. Mas pastor, como é que é? Eu ouço a palavra e automaticamente eu estou liberto? Não. Você ouve a palavra te convence do que você precisa abrir mão, e você começa se abrindo. Mas pastor, e quando o que há sobre a minha vida é tão forte que mesmo que eu faça forças para vencer aquela situação, eu tenho tido dificuldade? A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras é mais difícil de ser arrebentado. Pastor, o que significa esse cordão de
três dobras: você, alguém te ajudando e o Senhor guerreando a favor de suas vidas. Porque a Bíblia fala de um homem, olha, o endemoniado de Gadareno. Diz a Bíblia que a legião de demônios que operava na vida dele fazia com que ele tivesse dificuldade para ficar em casa. Sabe aonde ele ficava? Nos sepulcros. Diz a Bíblia que o endemoniado Gadareno, ele não andava vestido, ele andava com pouca roupa, quase nu, pelado, porque o objetivo de Satanás era trazer vergonha para a vida daquele homem. Diz a Bíblia que ele fica durante muitos anos naquele estado de transe, porque ele não conseguia falar como eu e você falamos. Ele falava meio que enrolado, ele vivia como um bicho. Até Jesus chegar nessa cidade. E Jesus não estava sozinho, estava com ele os discípulos e uma galera que o acompanhava. E quando Jesus se depara diante daquele tão conhecido endemoniado Gadareno, a primeira coisa que Jesus pergunta para aqueles espíritos malignos que se assenhorearam da vida daquele homem foi: qual é o seu nome? Deus, aleluia. E os demônios disseram: Legião, porque somos muitos. Diz a Bíblia que o Senhor liberou uma palavra e aqueles demônios caíram por terra e eles saíram e entraram numa, aleluia, numa quantidade de porcos, uma vara de porcos, que é uma quantidade muito grande de porcos. E o interessante é que o povo ficou pasmado. Deus, aleluia. Porque aquele homem que morava nos sepulcros, aquele homem que não vivia lúcido há muito tempo, não os viam lúcido há muito tempo, e aquele homem que andava todo jogado, de repente, passam 6 horas, e está ele sentado aos pés de Jesus, conversando com Jesus. O que aconteceu? Pastor, o homem foi liberto. Aleluia. Foi em casa, tomou um banho, vestiu a melhor roupa, e foi se apresentar a Jesus. Quando as pessoas da cidade, esse homem elegantérrimo, meu Deus, é aquele cara que andava pela rua jogado, sujo, fedendo, morando em sepulcros, vivendo como bicho, e a cidade ficou maravilhada, aleluia. porque Jesus, que é a palavra, transformou a vida daquele homem. Coloque a mão no seu coração e diga: Jesus, como o Senhor transformou a vida daquele homem, transforma completamente a minha vida. Oh glória! Que o Senhor transforme completamente a sua vida. Mas pastor, já sou crente, mas tem áreas da sua vida que Deus quer transformar ainda. Abra-se para o Senhor. E nós hoje estamos iniciando essa campanha, né? De que a tua exaltação vem. Diga comigo: a minha exaltação vem. A minha exaltação vem. A minha exaltação está próxima. Esse texto fala de um período de mudança de cenário. Amém? Nós sabemos que tanto o povo de Israel como o povo de Judá, eles foram levados cativos. E diz a Bíblia que Jerusalém, que era conhecida, Tarcísio, como a cidade do grande rei, era a cidade onde tinha riquezas, aonde o templo havia sido construído. Diz a Bíblia que essa cidade foi invadida pelos inimigos, Sergiane, e ela foi completamente destruída. O templo foi destruído. Quando você lê a Bíblia, no livro de Miqueias, você vai ver que o profeta diz que a cidade ficou arruinada, a cidade ficou devastada. Irmãos, se nós olharmos aqui à nossa esquerda, pelo menos a minha esquerda e a direita, aleluia, de vocês, tem um terreno, e esse terreno parece que é um terreno abandonado. Por quê? Está cheio de mato. Meu Deus. Verdade ou mentira? Está cheio de mato, cheio de lixo. O profeta disse
que Jerusalém ficaria como um terreno abandonado, cheio de mato, cheio de lixo. Todos que passassem por Jerusalém meneariam a cabeça, ou seja, balançariam a cabeça, como aquele sentido simbólico: coitada dessa cidade, um dia foi glamurosa e agora está completamente devastada. E o Senhor disse: eu irei mudar a sorte dessa cidade. Aleluia. Qual era o nome de Jerusalém? Diante desse quadro, diante desse cenário, o versículo 4 diz que o nome de Jerusalém era desamparada, assolada. Então, quando se falava de Jerusalém, falava ali a terra desamparada, ali a terra assolada. Ou seja, Jerusalém, que durante muito tempo foi um lugar onde todo mundo queria visitar, queria conhecer. De repente, Jerusalém deixou de ser ponto turístico para se tornar um lugar de vergonha, um lugar de desamparo, um lugar de assolação. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Muito parecido com o estado de Jó, que a gente terminou a série de ministrações sobre Jó. Quem lembra, diga graças a Deus. Graças a Deus. A gente encerrou a série de ministrações sobre Jó. E nós sabemos que Jó, ele era um homem rico, ele era um homem bem sucedido. Diz a Bíblia, se você ler o capítulo 29 de Jó, diz a Bíblia que Jó ajudava famílias carentes, pessoas que passavam fome. Jó dava de vestir quem tinha necessidade de vestimenta. Jó, ele era alguém que tinha projetos sociais e ele socorria todos os que se viam em necessidade. E essas pessoas amavam e respeitavam tanto Jó pelo que Jó havia lhes feito. Só que de repente a vida muda. Porque nós sabemos, Regiane, que a vida, ela é como uma roda gigante. Deus. Quem já andou de roda gigante aqui, diga graças a Deus. E a roda gigante é como? Você entra lá, senta na cadeirinha, louvado seja o nome do Senhor, e daqui a pouco liga aquele bagulho, aleluia, a roda gigante gira. Aí o que acontece? A roda gigante denota a rota da vida. E a roda gigante começa a girar. E o que acontece? Qual é a metáfora disso? Que quem está embaixo vai ficar ali em cima. E quem estava lá em cima vai lá para baixo. E a roda gigante é metáfora da vida. Jó se viu lá em cima, agora estava lá embaixo. Jerusalém estava lá em cima e agora estava lá embaixo. E o livro de Jó, capítulo 29, diz que os filhos das famílias que Jó ajudou muito e que tinham um enorme respeito por Jó, agora estavam zombando de Jó. Eu não sei se foi daí, Érica, que se originou aquele dito popular: tem gente que cospe no prato que comeu um dia. Verdade, Deus. E foi isso que aconteceu. O povo comeu na mão de Jó. E de repente a vida muda. E Jó se vê no fundo do poço. E aquele povo que um dia comeu a comida que Jó liberou, eles estavam zombando de Jó, porque Jó não tinha nada para oferecer para eles. Naquele momento Jó estava numa decadência. E às vezes a igreja, ela passa pelas lutas. Às vezes a igreja, ela passa pelos processos. Uma hora a igreja está sendo aclamada, uma hora a igreja está sendo benquista, outra hora a igreja está sendo vista como Lodebar, terra de esquecimento. Ou então a igreja está sendo vista como um lugar que está cheio de mato. Parece
que está abandonada. Meu Deus. Gente, eu vim aqui há 2 anos atrás, a igreja era cinza escuro. Meu Deus! Vai mudar a pintura dessa igreja, não? Jesus, eu vim aqui alguns anos atrás, estava sendo inaugurado essa parede de madeira. Meu Deus, já se passaram 2 anos. Não vai mudar, não? Essa igreja está pobre, está sem dinheiro. Aleluia! Quando você está vivendo um período de dificuldades, sempre vai ter alguém que vai menear a cabeça e vai dizer: não tem mais jeito. Durante muito tempo, Jerusalém era vista, o povo de Israel eram vistos como o povo do triunfo. Quando você lê a Bíblia no livro de Josué, diz o capítulo 3, que quando eles atravessaram o Rio Jordão, todos os reis que habitavam as terras para além do Jordão, eles temeram, eles se espantaram, eles se assustaram. Sabe por quê? Sabe qual era a fama de Israel? O povo que conquista, o povo que triunfa, o povo que avança, o povo que Deus dá sempre vitória para eles. Só que nesse momento aqui, o povo não estava experimentando de vitória. É verdade, Jesus. O povo estava experimentando de derrota. Então o que se dizia? Esse povo é a figura do desamparo. Esse povo é a figura da assolação, da vergonha. Mas aí o Senhor libera uma palavra por amor de Sião, que é Jerusalém. Me não calarei, e por amor de Jerusalém me não aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. É como se Jerusalém e Judá estivessem apagadas. Já viu aquela fase na nossa vida que a gente está meio apagado, meio murcho? Meu irmão está meio apagado, hein? Meu irmão está apagadinho, hein? Aleluia! Às vezes nós vivenciamos essa fase de estar meio que apagado, meio que murcho. Aí o Senhor disse: eu não desisti de vocês, e vocês vão ver o esplendor, e vocês serão como uma tocha acesa. Sabe o que Deus estava dizendo? Jerusalém, eu vou colocar vocês de pé. Sião, eu vou colocar vocês de pé. Vocês retornarão para esse estado de ser uma tocha acesa e de ser um esplendor. Meu Deus! Quando nós vamos, meu irmão, para alguns estados têm, aleluia, no meio do mar, em alguns lugares, um farol, é uma torre muito grande, e sobre aquela torre tem uma luz que fica acesa para dar norte para os navios. O que Deus estava dizendo? Vocês serão uma tocha acesa. Eu chamei vocês para serem referência. Eu chamei vocês para que todos vejam a minha glória e a minha bondade sobre suas vidas. Agora vocês estão apagados, mas eu já estou mudando a história. Toma posse, meu irmão. Essa palavra, essa temática, ela parece que está em sintonia com a campanha que a gente acabou de encerrar. Pastor, o que é isso? Falta de repertório? Não. Mover do Espírito Santo. Deus deseja consolidar a palavra no seu coração. Pergunta para essa pessoa que está no teu lado ou à sua frente: por que você ainda não deu glória? Alemanto derebaio. Sabe por quê, meu irmão? Enquanto você glorifica, o varão te alimenta. Eu não estou vendo, mas eu creio que os anjos do Senhor
estão se movendo em nosso meio com uma bandeja. Nessa bandeja tem alimento espiritual. E o que você está precisando? Você está apagadinho, você está triste, você está com dores. Ali é sobre essa bandeja tem o que você precisa, só que ninguém come de boca fechada. Então deixa o Senhor te alimentar nessa noite. Aí o versículo 2 diz: e as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. Ou seja, eles não vão mais te chamar, aleluia, de desamparado, e eles não vão mais chamar vocês de assolados. O nome de vocês vai ser Efziba Beula. Aí o versículo 3 diz: e serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Sabe o que é diadema real, Anderson? Diadema real é aquela coroa, piedade, que príncipes e princesas usam. Se você prestar atenção nesses filmes, ou então quando aparecer, aleluia, alguma cerimônia ali dos monarcas da Inglaterra, preste atenção pela televisão, que a diferença da coroa do rei é diferente da coroa dos príncipes. Porque a coroa do rei é uma coroa mesmo, e a coroa dos príncipes é um diadema. Louvado seja Deus, que não toma toda a cabeça. O Senhor disse para Jerusalém e Judá: vou colocar um diadema sobre vossas cabeças. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou recolocar vocês numa posição de exaltação. Aleluia! Eu vou colocar vocês novamente numa posição de exaltação. Eu vou recolocar vocês numa posição de exaltação. Aleluia! Quando a gente vê ali o final do Fantástico, tem aqueles cavalinhos, né? Que figura alguns times. Amém, Cristian? Ali no final do Fantástico tem ali aqueles cavalinhos. Louvado seja Deus. Aí tem lá, glória ao nome do Senhor, a colocação de cada um deles. E geralmente os que estão no final, 13º, 14º, eles estão às beiras de serem classificados, desclassificados. Então aquele time, Ondina, ele está numa posição de humilhação. Diante de quem? Está classificado e está ocupando os primeiros lugares. Isso é tão real, né? Que às vezes a gente fica zombando. Ó, teu time só Jesus aí. Tá quase caindo para a segunda divisão, hein? Teu time só Jesus, hein? Tá quase desclassificado. Meu Deus! O muro tá baixinho. Muda. Porque é uma posição de vergonha. E o que Deus estava dizendo para Jerusalém e para Judá? Eu vou recolocar vocês numa posição de exaltação. Porque até o presente momento, vocês estão passando por esse amargo de vergonha, por esse amargo de vergonha, por esse amargo aonde teu nome está na boca do povo, e o discurso do povo é: perdeu, não tem mais jeito, ele vai cair, ele vai voltar para o Egito. Eu não disse que aquilo dali não daria em nada. É esse o falatório que está na boca do povo. Os reis, as nações falavam de Israel. O que adiantou conquistar tanto no passado? O que adiantou acumular tantas medalhas no passado, se hoje está caída, humilhada, envergonhada no fundo do poço? Existe um texto muito profético no livro de Miqueias que diz: ó inimiga minha,
Meu Deus. Não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e o Senhor será a minha luz. Ou seja, você não pode continuar do jeito que está e aceitar esse cenário. Deus não te chamou para ser mais ou menos, Deus te chamou para ser pleno. Saia de cima do muro, mulher. Saia de cima do muro, varão. Mas pastor, na minha casa está todo mundo em cima do muro, menos você. Meu Deus. Como na Gabraçara. Mas pastor, é muito difícil. Está todo mundo em cima do muro e eu sozinha. Quem disse que você está sozinha? Você não está sozinho, porque o Senhor está no teu lado. Pastor que estava pregando ontem, pastor Erlon, um amigo precioso, ele estava dando um testemunho de um jovem da igreja dele, que era instrumentista, e ele tinha proposto no seu coração, pastor, de orar, aleluia, todos os dias, 3 horas da manhã, por um propósito de Deus salvar famílias, de Deus salvar vidas, e de Deus obrar na vida da igreja. E esse jovem, aleluia, também quis entrar nesse propósito, e ele entrou, e o pastor disse para ele: já que você vai entrar nesse propósito, busque ao Senhor pela sua casa, porque ele era o único crente dentro da sua casa. Meu Deus. O mais terrível você vai ouvir agora. Quase todos os membros, o pai e a mãe é certo, a irmã eu não sei se chegou a pegar o evangelho. Aleluia, eu acho que sim. Meu irmão, quase todos, se não todos, eles eram desviados do caminho do Senhor. Pai, a irmã que eu não estou lembrado agora. Eu sei que o pai e a mãe, eles eram crentes, ativos na obra do Senhor. Segundo eles, sofreram uma decepção. Aí o pastor perguntou para eles: então quer dizer que você estava na igreja por causa do homem? Porque existem pessoas que elas são assim. Elas estão na igreja por causa de A, de B, de C, me decepcionei, não quero ser mais da igreja. Você precisa estar aqui por causa de Jesus. Pastor, mas eu gosto do Senhor, eu amo a vida de vocês, mas Jesus precisa ser nossa prioridade. Diga comigo: Jesus precisa ser a minha prioridade. Amém? Ame seus pastores, aleluia. Mas Jesus, você quer que esse pastor aloprar, se desviar? Você vai se desviar também? Não, ele vai sozinho para o inferno. Meu alvo é Cristo. Foi Cristo que morreu na cruz do Calvário por mim. E essa família toda se envolveu no espiritismo, se envolveu mesmo. Não era só frequentador, não. Fez cabeça, aquela perturbação toda. Mas o barato é que esse jovem permaneceu firme. Deus começou a fazer um movimento na casa dele. Não foi da noite para o dia, teve um processo. Deus começou a fazer um movimento na casa dele. Deus começou a fechar as portas. E a mãe do menino disse: pastor, eu preciso conversar com o Senhor. E ela na macumba. Eu estou pensando seriamente em largar meus guias, porque o santo para quem eu fiz cabeça é o santo da prosperidade. Meu Deus. E eu não estou prosperando. Está dando tudo errado. E sabe do que eles estavam dependendo? De cesta básica da igreja. Então quem estava suprindo a necessidade deles era a igreja. Deus fez um movimento e essa família se converteu. Mas sabe quem começou a se posicionar? Um jovem baixista na igreja. Então entenda, você precisa permanecer posicionado. Amém, igreja? Aí o versículo 4 diz: nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Efzibá. Sabe o que significa Efzibá?
o meu prazer está nela. Ou seja, todo mundo pode ter te abandonado, Israel. Todo mundo pode ter te abandonado, igreja. Mas eu continuo de olho nessa igreja. Eu continuo de olho em você. Deus está dizendo: na vida muitos virarão as costas. Na vida muitos nos abandonarão. Mas o Senhor continua de pé dizendo: eu estou. Aleluia! Glória! Eu estou com você. E por que o texto diz: e a tua terra Beulá? Porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Porque nessa época, uma mulher que não era casada era símbolo de vergonha. Uma mulher que não era casada, nesse contexto, nessa época, ela era alguém que experimentava de um desprestígio, de um descrédito. E o Senhor disse: vocês estão sem crédito. Porque as pessoas estão olhando para vocês e não estão mais acreditando que vocês vão se reerguer. Então é como se vocês estivessem imersos numa total descredibilidade. Não. Aleluia! O nome de vocês será Beulá, a casada. Aleluia! Uma mulher casada tem quem a proteja. Uma mulher casada tem quem lute por ela. Uma mulher casada tem quem a mantenha. Então Deus estava dizendo: eu serei o teu marido. Glória a Deus! Oh, aleluia! Eu serei o teu marido. Aí o versículo 5: porque como o mancebo se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Sabe o que esse versículo está querendo dizer? Eu, o Senhor, casarei contigo. Vocês não serão mais assolados. Agora, teus filhos se casarão contigo. Pastor, não entendi. Sabe o que significa, Sergiane? Deus estava dizendo para Israel: eu amo vocês e eu vou reerguer vocês. Glória! Só que dentro de Israel tinha hebreu que não acreditava. Aleluia! Eita, papai! Eita, glória! Aleluia! Mais ou menos assim, Anderson. Deus chega para a igreja e diz: eu tenho uma grande obra nessa igreja e eu vou fazer um grande movimento nessa igreja. E essa igreja vai prosperar demasiadamente. Estou dando um exemplo. Deus vai trazer gente de recursos para cá. Aleluia! Aí tem o irmão Zé Frio das Candongas sentado na cadeira. Duvido. Eu não acredito. Esse final de mundo aqui, essa terra de Deus me livre, eu não acredito. Deus estava dizendo: os teus filhos se casarão contigo. A obra que eu vou realizar é tão grande que até quem está dentro e não acredita, porque às vezes quem está fora acredita mais do que quem está dentro. Às vezes quem está fora acredita mais, porque às vezes quem está dentro se acostumou com o cenário. Está difícil. Está difícil. Está difícil. E aquele cântico entrou na mente dele e o contaminou. Meu Deus. Deus não te chamou para ser Maria, vai mais outras. Deus te chamou para fazer a diferença. Pedro, ele só viveu a experiência de andar por sobre as águas porque ele saiu de dentro do barco. Ele só afundou porque ele ousou sair de dentro do barco. Se tem uma coisa que nós precisamos ter na vida, é coragem. Aleluia! Glória! E coragem fala de alguém
que decidiu caminhar pela fé e se mover na direção do Espírito Santo. Então, se tem algum incrédulo aqui dentro, Deus vai repreender essa incredulidade. Deus vai repreender a tua incredulidade. É que nem quando você vai fazer um bolo, né? Se você vai fazer um bolo, meu irmão, eu sei fazer bolo. Pelo menos bolo eu sei fazer. Quando você vai fazer um bolo, você não pode colocar de mais e nem de menos o fermento. Amém? Senão o bolo começa a esfarelar se você botar de mais. E se você botar de menos, o bolo fica solado, só o sangue do cordeiro. Mas às vezes, meu irmão, você botou a medida certa do fermento. Só que o fermento estava fora da validade. Você colocou o fermento e o fermento estava fora da validade. O bolo vai solar do mesmo jeito. E tem gente, meu irmão, que perdeu a validade. Ele está preso em 1800 antigamente. Deus está te convidando agora, aleluia, porque o Senhor vai te dar um selo de qualidade. Meu Deus, Ele vai te dar um selo de qualidade. Sabe para quê, meu irmão? Para você entrar na estação certa. E se a estação certa é Efizibá, Beulá, eu vou entrar nessa estação. Porque às vezes a gente quer dar uma de Marta, pensar que entende o mistério e não está entendendo nada. Jesus chega para Marta e diz: teu irmão vai ressuscitar. Eu sei, na ressurreição do último dia. Ou seja, ela pensou que estava por dentro do mistério e ela estava completamente por fora. Quem está por fora do mistério não vai entender e não vai acreditar na promessa. Mas quem está dentro do mistério, quem está dentro da visão, vai caminhar nela. Efizibá, Beulá, Deus vai exaltar-me. Deus vai trazer exaltação para a minha vida. Marta não entendeu o mistério. Mas Jesus tinha um propósito de trazer vida a Lázaro. Então, mesmo aquela desligada da Marta, falando que não devia, Jesus foi lá: tire a pedra. Aí novamente alguém fala demais. Para que remover a pedra? Está fedendo. Já viu? Vamos fazer almoço? Para que? Não vai dar em nada. Vamos fazer um projeto social para cortar cabelo? Para que não vai dar em nada? Ah não, vamos fazer um culto especial? Para que não vai dar em nada? Ah, vamos fazer bazar? Para que não vai dar em nada? Vamos fazer evangelismo? Para que não vai dar em nada? Em nome de Jesus Cristo, não seja impedimento para as coisas acontecerem. Mas pastor, tem hora que é difícil acreditar. Aí você vai fazer como aquele centurião: Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Jesus, me ajuda na minha incredulidade. E Deus vai te ajudar. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Vamos fechar. Versículo 6. Ó Jerusalém, sobre os teus muros vos guardas de todo perdão. Ó Jerusalém, sobre os teus muros vos guardas, que todo dia, preste atenção nisso, que todo dia e toda noite de contínuo se não calarão. Ó vós, os que fazeis menção do nome do Senhor, não haja silêncio em vós. Deus falou, Benedita, que Deus iria trazer exaltação para Jerusalém e Judá. Sabe o que os remanescentes fizeram? Foram orar, foram adorar. E o que representa, Paula? Orar e adorar, trazer a existência. Tem gente assim: ah, não vou orar não, não vai dar em nada. Ah, não vou buscar não vai dar em nada. Aleluia! Porque ele pensa que vida com Deus é micro-ondas. Micro-ondas lá de casa queimou. Meu Deus, eu senti uma volta no micro-ondas. Meu Deus, como é que o micro-ondas facilita a nossa vida? Bota comida no prato, bota lá perto do bagulho,
aleluia, glória a Deus, mandar aquele micro-ondas para um dia determinar, para autorizar, então comprar outro, porque sem micro-ondas não dá. Tem gente que não gosta. Por exemplo, lá em casa, ele não chega da micro-ondas não, mas eu, meu irmão, adoro micro-ondas. Tomou um copo de leite, dá aquele treco lá, aperta o bagulho, aleluia, quero comer minha pipoca de micro-ondas, não posso. Jesus, que beleza! E tem gente assim, meu irmão, ele quer ser crente de micro-ondas. Só apertar lá uns segundinhos, tá pronto. Não, meu irmão. De joelho é melhor. De joelho é melhor. Como diz o Salmo de número 40. Esperei com paciência no Senhor. E Ele inclinou para mim os seus ouvidos e ouviu o meu clamor. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela: toma esse comprimido chamado paciência. Toma esse comprimido chamado paciência. Aleluia. Não quero tomar esse comprimido não. Eu quero tomar aquele xarope. Aleluia. Tomei e resolveu. Não é assim não. Toma esse comprimido. Você acha que, aleluia, eu tenho paciência o tempo todo? Claro que não, meu irmão. Tem hora que eu estou só Jesus. Aí o varão envia logo uma vacina. Aleluia. Uma bezetacil. Dói. Mas te dá logo um sossega-leão. Aleluia. Esse mal vai sair. Chamado ansiedade. Acalma teu coração, Henrique. Glória a Deus. Nem estejais em silêncio. Até que... E aqui eu paro. Nem estejais em silêncio, até que confirme e até que ponha a Jerusalém por louvor da terra. Aleluia. Sabe o que Deus estava dizendo? Que eles não deveriam parar de clamar, eles não deveriam parar de fazer a obra, eles não deveriam parar de fazer o que Deus mandou eles fazerem até, Fabiana, que Jerusalém voltasse a ser objeto de louvor na terra. Aleluia. Você não pode parar. Existe um texto que Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quando Paulo diz combati o bom combate, ou seja, eu fiz tudo aquilo que Deus colocou a minha mão para fazer. E a minha pergunta é: tudo que o Senhor tem colocado na sua mão para fazer, você tem feito? Meu Deus. E aí? Ah, pastor, tem coisas que eu estou mais motivado a fazer, principalmente quando eu estou animadinha, quando eu estou animadinho. Tem coisas que eu não estou tão animado assim. Peça o renovo do Senhor. Deus vai renovar as suas forças. Glória. Você tem uma coisa que o céu, aleluia, tem. O céu tem muita coisa, né? Aleluia. Se tem uma coisa que o céu tem e tem a ver com o que eu vou falar agora, com o que a gente está falando, se tem uma coisa que o céu tem é memória. O céu, piedade, tem memória. Você sabia que lá no céu tem um livro de registros daquilo que você está fazendo? E então você precisa entender que Deus tem glória para a tua vida. Deus tem vitória para a tua vida. Por mais que pareça ser longo esse caminho, mas você não pode ter caminhado e agora ficar pelo meio do caminho. Não. Meu Deus. Quem vence, aleluia, é quem vai até o fim. Aleluia. Você que vai até o fim, se coloque de pé. Glória a Deus. Seu coração. Aleluia, Deus. Porque você vai sair daqui entendendo: o meu nome não é mais desamparo. Em nome de Jesus. O meu nome não é mais vergonha. O meu nome não é mais humilhação. O meu nome não é mais descredibilidade. O meu nome é Efizibá Beula. O Senhor me escolheu.
O Senhor me escolheu e eu não estou sozinho. E Ele disse que a minha exaltação virá dele, porque o prazer dele é estar comigo, o prazer dele é me amar, o prazer dele é me colocar de pé, me sustentar de pé. Que o Senhor nesta noite esteja colocando uma aliança no teu dedo, da tua mão esquerda, e Ele te diz: tu está casado comigo, tu está casada comigo, nós temos uma aliança. Pai, dá autoridade que há no nome de Jesus Cristo, assim como tu levantou intercessores e guerreiros para lutarem por Jerusalém, porque os remanescentes veriam a mudança de cenário que o Senhor realizaria sobre aquela cidade que foi devastada e destruída pelos inimigos. Tu disse: um novo templo será reerguido, uma nova cidade será restaurada, essa cidade será restaurada, os muros serão erguidos e Jerusalém voltará a ser objeto de louvor sobre a terra. Nós tomamos posse, Senhor, dessa certeza de que aquilo que tu prometeu sobre cada um de nós se cumprirá, porque tu não é homem para que minta, Abba, e nem filho do homem para que se arrependa. Assim como tu teve que fazer uma obra no meio do povo, para levar o povo a casar com Jerusalém, para levar o povo a acreditar que eles não morreriam naquele cativeiro, mas o Senhor permitiria que eles voltassem, iria permitir que eles voltassem para a sua terra natal. Senhor, em nome de Jesus, arranca do coração dele a mentira do diabo, que ele é um derrotado. Arranca do coração dela que ele é uma derrotada. Se o maligno disseminou em nosso meio, em nossos corações, mentira, Em nome de Jesus, para fazer a gente ficar apagado, para fazer a gente ficar deprimido, para fazer a gente perder o ânimo e não mais fazer a obra com tanta alegria. Deus, nós voltaremos a ser uma tocha acesa. Nós voltaremos a ter um resplendor, porque essa noite está indo embora. Essa noite, mulher, recebe. Essa noite está indo embora. E a alegria vem. A tua palavra diz, Senhor, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que essa noite de choro seja dissipada. Que essa noite de dores seja dissipada. Que essa noite de perdas seja dissipada. E que surja um novo amanhecer. Aleluias. Para todos nós. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode celebrar a Deus com suas palavras.